E aí, galerinha do sexto ano, beleza pura sem mistura? Professor Jefferson aqui com vocês do Instituto Educacional ali, onde nós temos Deus em primeiro lugar. O ensino de qualidade é sempre. Muito bem. Ouvi aí vocês dizendo também. Ouvi. Galerinha, hoje dia 3/9, quinta-feira, nós vamos estudar numeral no livro de gramática, capítulo 6, das páginas 69 a 72. Muito bem. Galera, só pra gente entender o planejamento aqui desse mês, tá bom? Eu gosto de compartilhar com vocês, né, o planejamento para vocês ficarem por dentro do que vai acontecer durante o mês. Nosso primeiro dia de aula no mês de setembro é hoje. Eita, a cachorrada latindo ali na rua. Aí é o seguinte, ó. Livro de gramática, capítulo 6, página 69 a 72. Beleza. E aí, vamos lá, tal. Quando for no dia 24, mesmo sistema, só para receber as atividades, certo? E no dia 28, vamos para avaliação, tá bom? Pessoal, bata um print dessa tela ou dê uma pausa e anote isso aqui no seu controle aí, certo? Anote o dia que é para entregar as atividades, que eu vi que no mês passado tinha aluno já perto de entregar a atividade. Professor, é para entregar a atividade quando? Não, meu anjo, nós estamos no primeiro dia de aula desse mês, ó, dia 3. As atividades para você entregar dia 24 e a avaliação é dia 28. Então anote isso aqui. Anote aí, pelo menos na sua agenda aí, entregar atividades do professor Jefferson, dia 24/9/2020, na quinta-feira. Anote, certo? Aí o seguinte, dia 28/9/2020, uma segunda-feira, é a nossa avaliação. Anote isso aí também, certo? Porque é importante você saber o dia que vai entregar as atividades dos seus compromissos. Isso aqui é um compromisso que você tem que assumir, entendeu? Então é importante você saber. Certo? Aí é o seguinte, pessoal, ó. As atividades de casa que eu vou receber, que valem nota, são essas duas aqui, ó. Só essas duas, mais nada além disso. Atividade do livro de gramática, capítulo 6, e do livro de português, capítulo 6. Certo? Só isso, mais nada além disso. Então, vá fazendo e no final vai dar tudo certo. Agora um lembrete, ó. Quando eu fiz o planejamento aqui, eu não sabia, né? Que segunda-feira é feriado, né? Eu não tava me lembrando que é 7 de setembro, ó. 7 de setembro. Então é feriado, cara. Não teremos aula. Ei, professor, beleza? Eu até tô ouvindo aí gente pulando da cadeira agora, uma hora dessa, né? Dando uns gritos. Mas não haverá aula, certo? Dia 7/9. Eu tinha esquecido aqui quando eu fiz o planejamento. Aí esse conteúdo... Se lembra, 7/9, segunda-feira, feriado, não haverá aula. Aí esse conteúdo do dia 7 eu vou tentar mesclar aqui com outro conteúdo, certo? Ou então eu vou jogando ele para frente aqui, ó, como aqui vai ser feriado, certo? Eu vou jogando ele para frente e talvez nesse dia de receber a atividade vai ficar junto com esse conteúdo aqui, ó. Tá bom? Nesse dia de receber a atividade, né? Que é só para receber. Aí eu mando a aula daqui, ó. Provavelmente eu vou fazer isso, certo? Esse conteúdo vem para cá. Esse daqui vem para cá. Esse vem para cá. Esse vem para cá. E esse vem para cá. A gente vai aumentando aí uma data. Beleza? Mas é tranquilo. Só para você se orientar aí. O dia de receber a atividade não vai mudar. O dia de receber a atividade é dia 24. Certo? Esse é o dia de receber a atividade. Mesmo que eu mescle esse conteúdo aqui, ó. Página 152 a 154, mas eu vou só mesclar. Não vou adiar o dia de receber a atividade, não. Dia de receber a atividade, dia 24. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. E esse é o planejamento, pessoal. Certo? Então, se planeje para entregar nessas datas. Se houver alguma mudança, eu aviso. Mas o planejamento é esse. Certo? Muito bem. Vamos lá, então. Pessoal, hoje vamos estudar sobre numeral, né? Que é o numeral. Pelo próprio nome, pessoal, como é bem intuitivo, você já sabe, né? Que vai tratar sobre os números. Certo? Professor, mas nós estamos na aula de língua portuguesa, falar sobre números. E no português você não vai usar os números também? Primeiro, segundo, você vai numerar as coisas, né? 1, 2, 3, né?
Ah, o fulano de tal foi correr, chegou em primeiro lugar, ó. Primeiro lugar. Ou escreve assim, né? Por extenso, primeiro lugar. Certo? Ah, eu fui comprar, você vai escreve lá. Fui comprar meio quilo de carne. Entendeu? Ah, a fatia da pizza que eu comi equivale a 3/8, ó. Entendeu? Então você tem que saber também dentro do português reconhecer os numerais, tá bom? Então é muito tranquilo, né? É um conteúdo bastante simples. É tanto que esse mês de setembro eu quero fazer prova, certo? Avaliação, eu quero fazer prova, tá bom? Não quero fazer seminário não. Tá no meu planejamento realizar a prova. Essa avaliação não vai ser seminário, vai ser prova, certo? Então estude, se prepare aí. Vem uma provazinha boa toda aí. Show de bola. Aí vamos fazer a leitura aqui do livro, né? Hoje, como a aula é gravada, não deu certo fazer pelo Google Meet. Aí vamos fazer no mesmo processo. Eu vou lendo aqui e vou explicando alguma coisa, beleza? O que é o numeral, né? Para entendermos o conceito de numeral na língua portuguesa, recorreremos à história matemática, né? Em alguns momentos da evolução do ser humano, surgiu a necessidade natural de contar. Mais tarde, mudanças na estrutura das sociedades tornaram necessário registrar essa contagem. Ó, vou só abrir um parênteses aqui. Professor, diga, meu filho dos outros, cabeça de piloto. A letra tá muito pequena. Eu coloquei de propósito, certo? Por quê? Para você abrir seu livro e acompanhar com o seu livro a leitura. Esqueça desse negócio de estar assistindo a aula online e só com a telinha ligada lá, só no celular, tá? Ou no computador, só assistindo. Abra o livro, deixe preguiça. Abra o livro e vá acompanhando as leituras, porque você vai fazendo anotações, alguma coisa que eu falar aqui pá, isso aqui é legal para uma questão de prova, você já dá uma marcada lá, entendeu? Para você ir revisando, na hora da revisão você revisar. Esses rascunhos que eu faço aqui, ó, é importante você escrever aí, pega um lápisinho, vai escrevendo no livro mesmo ou no caderno, para você ir fazendo o seu rascunho, beleza? Que aí é bom na hora de você fazer a revisão para a prova, você tem mais ou menos uns rascunhos ali que o professor fez, algumas dicas que o professor deu. Então acompanhe no livro a leitura, certo? Vamos lá. A princípio, os seres humanos utilizaram procedimentos simples, como coleção de pedras, marcas feitas em ossos e nós dados em cordas. A contagem foi um dos primeiros desafios que os seres humanos enfrentaram. Com o tempo, esses métodos foram se aprimorando e em cada região do mundo desenvolveram-se técnicas diferentes de contar, cada uma com seus próprios símbolos e regras. Os egípcios, os romanos, os macedônios, os chineses, os maias e os indígenas brasileiros trabalhavam com números de forma diferente. Então cada povo tinha a sua maneira de contar, certo? Ou os objetos também que eles utilizavam para essa tarefa. Assim, em matemática dizemos que número é a ideia de quantidade que nos vem à mente quando contamos. Para cada ideia de quantidade temos um número associado e cada número pode ser representado por um símbolo ou nome, ou seja, um numeral. Essa mesma definição é utilizada na língua portuguesa para indicar as palavras que utilizamos para designar quantidade, ordem, codificação, divisão e multiplicação. Então aqui você vê para que são utilizados os números, né? Para indicar quantidade, ordem, codificação, divisão, multiplicação. Para isso que servem os números. Muito bem. Então vamos ver aqui, ó. Com o incremento das relações comerciais entre os povos, ter maneiras diferentes de medir e contar se tornou pouco prático. Por isso houve a necessidade de se adotar um sistema único de numeração, que é o que utilizamos até hoje, o indo-arábico. Cuidado para não dizer indo-arábico, certo? É indo-ará. Olha o acento no A, tá vendo o acento no A aqui? Ah, agora eu tô vendo, professor. Pois pronto. Indo-arábico. Então, muito bem. Esse é o sistema, né, que utilizamos hoje. Tá bom? Então vamos lá. O Australopiteco andava sobre 2 pés. Olha aí o numeral, ó. Certo? Há aproximadamente 4 milhões de anos. Olha o numeral aí, ó. 4, né? E aí, se eu quiser incluir tudo, ó, 4 milhões, né, de anos surgiram na África os primeiros antepassados do ser humano. Mentira! Mentira! Né? Negócio de 4 milhões de anos, rapaz. Deus criou o mundo, não tá nem com 10 mil anos. Ó, pessoal, o número quantifica
o numeral representa essa quantidade. Tá vendo a diferença? O número quantifica e o numeral representa essa quantidade. Os símbolos matemáticos utilizados nessa representação são chamados de algarismos, certo? Então, na matemática, esses números do 0 até o 9 e infinitamente, né? Porque nós temos 10 algarismos, por isso que nós temos o sistema decimal. São 10 algarismos, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas aí a partir desses números eu consigo formar os outros, ó. Porque o 10 é a junção do 1 e o 0. O 1000 é a junção do 1 com 3 0. Mas são os mesmos algarismos. Eu só vou montando, né, os outros números. Ah, professor, agora tô ligado. Foi muito bem. Liga aí. De forma simples, podemos dizer que os algarismos estão para o sistema dos números como as letras do alfabeto para as palavras. De maneira geral, podemos dizer que são basicamente um recurso de representação. Aqui é só a teoria dizendo que os algarismos representam os números, né? E as letras do alfabeto representam as palavras. Tranquilo. Classificação dos numerais. Agora vamos para a parte mais, né, prática, vamos dizer assim, da nossa aula. A parte mais massa, né? Mais legal, gal. Você classificar os numerais, saber quais são os tipos, né, de numerais. Então vamos lá, ó. Tem os numerais cardinais, que eles indicam quantidade, beleza? Quan, entendeu? Cardinais, quantidade. Tá entendendo a ideia, a ligação? Eu sempre tento fazer alguma ligação para entender, ó, para você lembrar, né? Numerais cardinais se refere a quê, professor? Quan, ó. Quan, quantidade. Entendeu? Os cardinais representam quantidade. Não começa com C? É, mas quantidade não começa com C. Começa não, meu anjo, mas a pronúncia é parecida, né, ó? Quan, entendeu? Quan. Beleza. Muito bem. Bora. Na África foram encontrados fósseis de 2 Australopithecus. Muito bem. Diz eles, né? Diz eles. Faz de conta que é verdade, não sei. Não acredito muito nessas coisas dos negócios de ter passado aí com não sei quantos bilhões de anos. Pra lá, mentir assim pra lá. Outro canto. Ó. Então 2, ó, tá dando quantidade, né? 2, quantidade. Então numeral cardinal, quantidade. Acredita-se que os mamutes foram extintos há cerca de 12 mil anos. 12 mil anos. Aprenda mais. Os mamutes foram importante fonte de alimentação e vestimenta para os seres humanos na pré-história. Pesquisadores acreditam que foram extintos pelo fim da era glacial e pela caça predatória praticada pelos homens. Estão dizendo, né? Acredite se quiser. Ó. Então, ó, 12 mil. Numeral cardinal, porque indica quantidade. É, papai. Você tá esperto, hein, meu filho dos outros? Observações importantes. Attention, please. É assim que escreve, é? Please. Attention, please. Eu não sei se é assim que escreve em inglês, não. Em inglês, né? Em inglês. Mas pergunta ao professor de inglês aí que dá certo. Ó, os numerais 1, 2 e as centenas a partir de 200 variam em gênero. Por exemplo, 1, 2, aí ó, 200, 300 e por aí vai. Preste atenção. O 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e até o 199 não variam em gênero. O que é variar em gênero mesmo, hein, meu povo? O que é? Que varia em gênero e não é? Ó. Masculino e feminino. Não é não, ó. São os gêneros. Masculino é assim, ó. E feminino. Certo? Então, ele está dizendo o quê? Que os numerais 1 e 2 e a partir do 200, as centenas, né? 200, 300, 400, você pode ter masculino e feminino, que variam em gênero. Então, 1, masculino, 1, feminino. 2, masculino, 2, feminino. 200, masculino, 200, feminino. 300, masculino, 300, feminino. Tá entendendo? Varia em gênero. 1, 2
e as centenas a partir de 200. Primeira observação. Segunda, usamos a conjunção e, ó, e entre as centenas, as dezenas e as unidades. Então essa conjunçãozinha e nós utilizamos entre as centenas, entre as dezenas e as unidades. Ó. Por exemplo, 20, dezena, 3, unidade. Aí entre elas, ó, você utiliza o conjunção e. 200, centena. 30, dezena. Então entre elas, utiliza a conjunçãozinha e. Aqui eu tenho a dezena e aqui eu tenho a unidade, né? Utilizo também a conjunçãozinha e. Tá vendo? Ó? É como se você estivesse ligando, né? 20 e 3. Ó, 200 e 30 e 8. Entendeu? Então você utiliza entre centena, dezena e unidade, você utiliza, certo? A conjunçãozinha e. Beleza. Ó, empregamos a conjunção e entre o milhar e a centena. Se esta não, ó, tem uma condição, né? Ó, se esta não estiver seguida de outro número. Não estiver seguida de outro número. Então você vai utilizar entre milhar e centena a conjunção e, se não tiver outro número depois da centena. 2.200. Beleza. Certo? Aí, ó, caso contrário, omite-se a conjunção, ó. 2.226. Então preste atenção. Entre centena e dezena, você utiliza a conjunção e, se aqui depois não tiver nada. Beleza. Se você tiver, ó, aqui centena e dezena, milhar, mano. É doido. Entre a milhar e a centena, você utiliza a conjunção e, se aqui depois não tiver nada. Beleza. Se tiver, por exemplo, milhar, centena, dezena, aí aqui você não utiliza a conjunção. Utiliza só aqui, ó. Entre a centena e a dezena. Porque entre centena, dezena e milhar, você vai utilizar sempre a conjunçãozinha. Mas entre milhar e centena, é só se não tiver dezena nem unidade. Certo? Tá entendendo, né? Se eu tiver o milhar, centena, dezena e unidade, eu vou utilizar a conjunção e aqui e aqui, ó. Entre milhar e centena, não. Só utilizo entre milhar e centena se tiver só milhar e centena. Aí eu utilizo o e. Entendeu? É o que ele está dizendo. Empregamos a conjunção e entre milhar e a centena se esta não estiver seguida de outro número. Aí está dando até o exemplo, ó. 2.200. Por que não tem a conjunção aqui? 2.200. Não tem a conjunção e porque depois eu ainda tenho mais números, ó. Tenho 26. Nesse primeiro exemplo, ó, 2.200. Tenho milhar e tenho centena, mas não tenho nada depois de 200. Então coloco a conjunção e. Entendeu? Ah, professor, agora eu entendi. Foi tudo, homem. Vai pra frente, vá. Tô indo. Quando os números são muito extensos, não se usa a conjunção entre as classes. Entre as classes, aquelas classes lá, unidade, simples, né? Aí eu tenho a unidade, a classe dos milhares, a classe dos milhões, a classe dos bilhões, né? Assim. Então, quando o número é muito extenso, eu não utilizo a conjunção entre as classes, certo? Ou seja, entre os grupos de 3 algarismos, nem vírgula, não uso nem vírgula. Aqui esse número, por exemplo, ó, eu tenho dos mil, milhão, bilhão, trilhão. Eu tenho 324 trilhões, 312 bilhões, mil, milhão, bilhão, trilhão, né? Mil, milhão, bilhão, é. Aí 90 milhões e 215. Olha aí como é que fica, ó. 324, certo? Eu utilizo o e aqui, ó, porque eu tô entre dezena, ó, 300, centena, né, ó? Centena. Ó, nesse número eu tô usando assim, ó. Centena e dezena e unidade, né, ó? Que é 324. Tudo bem que aqui está na classe dos trilhões. Não tem problema não, certo? Está na classe dos trilhões, mas não tem problema. Eu não estou com a centena dos trilhões, a dezena dos trilhões e a unidade dos trilhões. Então pronto, centena, dezena, unidade, eu utilizo o e. Beleza. Já quando eu vou entrar na outra classe, ó, 312 bilhões, aí eu não
preciso mais utilizar. Mil, milhão, bilhão. É bilhão, que trilhão, tu é doido. Classe dos bilhões, ó. Ah, é pra lá. Ó, bilhões. É porque aqui eu me confundi, ó. Mil, milhão, bilhão. É 324 bilhões. Certo? Que trilhões. Que... bilhões. Então eu tô na classe dos bilhões. Mas entre as centenas, dezenas e unidade, eu utilizo, certo? Eu utilizo as conjunçõezinhas para ligar. Já entre os bilhões e os milhões, aí eu não vou utilizar aqui, ó, o ezinho para ligar as classes, não. É o que ele está dizendo, ó. Eu não utilizo na conjunção entre as classes. Então terminei de falar os bilhões, 324 bilhões, e nem uso vírgula, eu continuo. 312 milhões. Ó, no outro eu tenho 312, né? Ó, nos milhões eu tenho 312, ó. Então eu tenho centena, dezena e unidade, certo? Aí, ó, tenho 312, né? Aqui eu não preciso da unidade porque o 12 já engloba tudo, né? Então essa unidade ela já está embutida aqui na dezena, certo? Aí 12 milhões. Aí vou para 90 mil. Vou para a classe dos milhares, né? Milhares. Que é 0,90, né? Então fica dezena e unidade, que no caso é só 90. Aí eu nem preciso colocar o E e nem o E aqui, ó. Não preciso, porque só tá 90. Agora 90 mil, né? Aí vem pro 215. Dezena, 200 e centena, mano. Centena, que é o 200, e dezena, que é o 15. Entendeu? Do 215. Então é só explicando, pessoal, que você não utiliza entre as classes. Aqui foi só um detalhamento maior, né? Entre as classes não utiliza a conjunção E. Você vai utilizar entre centena, dezena e unidade, beleza? E só usa entre milhar e centena quando não vier seguido de outro número. Muito bem. Depois dos numerais compostos com 1, o substantivo vai para o plural. Por exemplo, 31 dias, certo? 31 dias. As 1001 noites. Entendeu? Então esse substantivo, ó, vai para o plural. Isso quando você, ó, depois dos numerais compostos com 1. Porque 1 está no singular, né? Não é no singular? Aí dá a ideia de você dizer assim, não, são 31 dias. Não, 31 dias. Numerais compostos com 1, certo? 31 dias. Aí as 1001 noites. Agora se lembre, se você tiver só o 1, ó, 1, aí vai ser um dia, beleza? Mas se você tiver 21, ó, é um numeral composto, né? Porque é 21, aí vai pro plural, o substantivo, ó, dias. Beleza? Beleza, beleza. Aí as 1001 noites, ó. E a outra observação, o numeral cardinal pode às vezes ser utilizado nas indeterminações. Aqueles artigos, né, indefinido, não tem? Que é o 1 e o uma, né? Muito bem. Ó, peço-lhe 1 minuto de sua atenção. Aqui ele está agindo como um artigo indefinido, né? Ó. Tá como um artigo indefinido, né? É indeterminação. Ó, alguns poucos minutos significa, né? 1 minuto e alguns poucos minutos. Aí, ó. Cá ela anda com 1000 perguntas. Não exatamente 1000, né? Não exatamente. É uma indeterminação, são com muitas, significa muitas perguntas. Então ele está dizendo que o numeral cardinal ele pode agir assim, ó, com indeterminação. Não exatamente tem que ser exato. Não, nem sempre você vai utilizar o numeral cardinal como um número exato. Dependendo do contexto, pode significar uma indeterminação. Aqui, ó, ele está parecido com um artigo indefinido, né? Presta 1 minuto de sua atenção, né? Mas é um numeral causando uma indeterminação, beleza?
Numeral cardinal. E os numerais ordinais? Você já presta atenção que indica o quê? Ordem, né? Ó. É aquela ordem, ó. Segue uma determinada sequência, certo? Muito bem, ó. O Homo habilis foi o primeiro, ó. Tá numa ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? A produzir ferramentas a partir de pedras, certo? Saturno é o sexto, ó, planeta a contar do Sol e o segundo maior do sistema solar, certo? Esses são os ordinais, indicam ordem. Aí tem algumas observações, ó. Nas designações de papas e soberanos, séculos e capítulos de livros, empregamos o ordinal até décimo. Empregamos o ordinal até décimo. Daí por diante utilizamos o cardinal. Beleza? Exemplo, ó. Paulo VI, século IX. Você está utilizando o ordinal, né? Ó. Até o décimo é o ordinal. A partir disso, vai para o cardinal. Luís XV. 15 não é cardinal? 15 é cardinal. A partir do décimo é cardinal. Capítulo 22, ó. 22. Entendeu? Então, quando você está designando papa, soberanos, séculos, capítulos de livro, aí até o 10 você indica de forma ordinal, né? Que é o décimo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, né? Oitavo, nono e décimo. A partir do 11º, né? Depois do décimo, aí você volta a utilizar o cardinal para essas aplicações, certo? Vamos para outra. Usamos sempre o ordinal quando o numeral estiver anteposto ao substantivo. Ó. Oitavo século. Ó, o substantivo não é século? Então, e o numeral? Oitavo. Ele não está anteposto ao substantivo? É. Então, você vai utilizar sempre. Ó, eu gosto quando tem essa palavrinha sempre. Porque no sempre não tem exceção, né? Você tem que decorar só a regra e pronto. Então, usa sempre o ordinal quando o numeral estiver anteposto ao substantivo. Então, quando o numeral vier antes do substantivo, você vai utilizar sempre o ordinal, certo? Não vai utilizar o cardinal. E se lembra, ordinal indica ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, ó, oitavo, né? Aí, ó, 19º capítulo, ó. Não é 19. 19 era se fosse indicando aqui ele depois do capítulo, né? Se ele fosse depois, já fosse capítulo 19º, não. Seria capítulo 19, porque seria indicado de forma ordinal, cardinal, né? Ó. Se tivesse assim, ó, capítulo, aí viesse depois o nome, aí seria 19. O numeral depois, né? 19. Certo? Mas como ele vem antes, aí é 19º. 19º capítulo. Entendeu aí como é legal? Se ele vier depois, ó, se for acima do 10, aí você se ele vier depois do substantivo, né? Aí você utiliza cardinal. Se o numeral vier antes do substantivo, utiliza sempre ordinal. Beleza, né? E aqui 7º canto. Tranquilo. Na indicação do primeiro dia do mês, prefere-se o ordinal. Ó, ela aniversaria no primeiro dia de setembro. Não é no dia 1º, né? No dia 1. Não é no dia 1, né? Ah, ela aniversaria no dia 1. Porque 1 seria cardinal, né? 1 seria cardinal. Mas quando é no primeiro dia do mês, prefere-se utilizar o quê? Ordinal, né? O aniversário dela é no primeiro dia do mês, exemplo. Aí palavras como último, penúltimo, antepenúltimo, anterior, posterior, derradeiro e múltiplo, embora transmitam noção de posição, devem ser consideradas adjetivo. Beleza? Então esses aqui não são numerais, são adjetivos. Os numerais inferiores a 2000 são lidos ou escritos como ordinais, certo? Os numerais inferiores a 2000, eles são lidos ou escritos como ordinais, indicando ordem. Por exemplo, ó, Fernanda é a 1080ª classificada. Ó. Aí, ó. Qual a posição dela? 1828, né? Essa é a posição dela. Mas abaixo de 2000 você vai ler o quê?
de forma ordinal. Milésima octingentésima 28ª. Ô nome lindo, né? Octingentésima. Aí. Agora, se for superior a 2000, aí os numerais devem ser lidos de forma mista. Isto é, primeiro algarismo como cardinal e os demais como ordinais. Entendeu? Então o primeiro vai para o cardinal, 2, né? 2. Porque aqui no 1, o primeiro algarismo, que é o 1 aqui do 1000, fica milésimo, né? Já quando é a partir do 2000, né? Do 2000 em diante, aí o primeiro algarismo, que é o 2 aqui, nesse caso, ó, você escreve de forma cardinal. Aí o restante de forma ordinal, certo? Aí, ó, milésimo, que é 2 milésimos. Centésimo, que é o 100 aqui, ó. Quinto, né, ó, que é o 5. 2 milésimos, centésimo, quinto. Beleza? Muito bem. E os numerais multiplicativos, pessoal? São os que dão a ideia de múltiplo, né, ó? Dão a ideia de múltiplo. Beleza? Presta atenção, ó. Os clubes propõem que o ingresso custe o dobro do preço atual. Aí vem, ó, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo e por aí vai, né? Você precisa beber o triplo de água. Então esses são os numerais multiplicativos. Observações: dobro, duplo, né? Dobro e triplo são os numerais multiplicativos mais utilizados. Os demais, ó, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo, octuplo, nônuplo, décuplo e centuplo geralmente são empregados em textos formais. Geralmente. Em situações informais, são substituídos pelo cardinal, seguido da palavra vezes. Por exemplo, sétuplo, em vez de você dizer sétuplo, você diz 7 vezes. Em vez de você dizer octuplo, você diz 8 vezes, né? Geralmente nos contextos informais, né? A gente utiliza assim. Beleza? Os numerais multiplicativos são flexionados em gênero e número na função adjetiva. Então, quando estiver agindo como adjetivo, ó, aí ele pode variar em gênero e número. Gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural, certo? Masculino e feminino, que é o gênero. E o número, singular e plural. Ó, minha avó costuma tomar o remédio em doses. Aqui agora vem como adjetivo, né? Ó, duplas. Entendeu? Porque doses aqui é o substantivo, né? Aí, ó, duplas, o adjetivo, que é o numeral agindo como adjetivo, ó, com função adjetiva. Então ele pode variar em gênero e número, ó. Ele tá aqui no plural, né? Não é só duplo. Então, se não variasse, pessoal, em gênero e número, ficaria assim, ó. Minha avó costuma tomar o remédio em doses duplo. Mas não é duplo. Por quê? Porque ele vai ter essa função de variar em gênero e número quando ele tem função adjetiva. Ele está sendo, o duplas aqui, ó, está sendo adjetivo de doses, certo? Aí que está dando a característica dose. Como é a dose? É dupla. Aí só que dose é feminino, né? Ó, a dose. Mas aqui tá doses, tá no feminino plural. Então, se tivesse um artigo definido seria as, né? As doses. Aí o numeral que vai agir como adjetivo era para ser duplo, né? Só que ele está agindo como adjetivo do substantivo doses, que está no feminino plural. Aí você vai colocar no feminino plural, doses duplas, certo? Muito bem. Ó, na fala informal, normalmente empregamos numerais cardinais seguidos do substantivo vezes para expressar multiplicações. Geralmente, ó, meu time ganhou o campeonato estadual 10 vezes, ó, né? A banca remarcou a entrevista coletiva 2 vezes. Geralmente nos contextos informais a gente faz isso, né? Certo? A banca marcou a entrevista coletiva duplo. Ó, que conversa é essa, né? Não dá certo. Não fica legal, vamos dizer assim, né? Mas aí eles utilizam assim, ó, 2, numeral cardinal, seguido da palavra vezes. Beleza? E os numerais fracionários, pessoal? Indica fração, né, não? Você presta atenção, pessoal, que os nomes são bem intuitivos, né? Multiplicativo indica multiplicação, múltiplo.
né? O numeral cardinal, quantidade. Cardinal, quantidade, certo? Numeral ordinal indica ordem, primeiro, segundo, terceiro e tal. Multiplicativo, múltiplo. Fracionário, fração, entendeu? Ó, expressa a diminuição proporcional da quantidade à sua divisão, né? Relacionada à divisão. Naquele bairro, ó, 1/3, né? Ó, seria assim, ó, de forma numérica, né? 1/3 da população vive abaixo do salário mínimo. Entendeu? Aí 1/3, 1/4, 2/3, 3/4, 5/8, por aí vai. São numerais fracionários. E as observações? Vou beber uma água aqui, pessoal. Estamos em 35 minutos, né, de aula. Aí você pode dar uma pausa aí se quiser no vídeo, beber uma água. Ai. A garganta às vezes fica seca aqui de tanto falar. Ó, o papagaio. Vamos lá. Aí, observações importantes. Ó. Os numerais fracionários devem concordar com os cardinais que os antecedem. Então tem que concordar, certo? Gênero ou número, tal. Então, se tem algum numeral cardinal antes do numeral fracionário, então ele tem que concordar. Por exemplo, comi 2. 2 é cardinal, né? Quartos. Ó, não são 2, plural. Quartos, também plural, certo? E aqui é o fracionário. Beleza? Observação de novo. Para muitos numerais fracionários, utilizamos o cardinal seguido da palavra avos. Aí é quando geralmente é mais do que 10, né? Entendeu? Mais de 10, porque, por exemplo, eu tenho 2 décimos, ó. 2 décimos. Certo? Aí quando eu tenho 2 sobre 11, aí é 2 onzeavos. 2 sobre 13, 2 trezeavos, certo? E por aí vai. Aí tem um exemplo, ó. Utilizamos o cardinal seguido da palavra avos, proveniente de oitavo, ó. 11 avos, 13 avos, 15 avos e assim por diante. Beleza? Muito bem. Além dos numerais apontados acima, existem os numerais coletivos, que funcionam como substantivos coletivos, porém diferem destes por designarem o número de seres rigorosamente exato. 90, certo? Novena, aliás. Novena, dezena, década, dúzia, centena, cento, milhar, milheiro, par, lustro, milhão, bilhão, trilhão. Então esses numerais coletivos aqui, eles representam uma quantidade ali exata, né? Ó, número de seres rigorosamente exato. Beleza? Na fala informal, normalmente empregamos numerais ordinais, que indicam ordem, né? Seguido do substantivo parte para expressar frações, certo? Então você tem o numeral ordinal seguido da palavra parte e expressa também frações. Por exemplo, estou na 7ª parte do livro. 7ª parte, como se você estivesse na 7ª parte de, vamos supor que tem 14 partes, né? Aí você está na 7ª parte de 14, um exemplo, né? Você está na 7ª parte. Ou você está em 1/7, né? Você está na 7ª parte, primeira parte, tá certo? Então você está na 7ª parte. São, vamos supor que são 10 capítulos, certo? Então você está na 7ª parte, que é o 7 de 10. Ele não está indicando aqui qual é em quantas partes tem o livro, né? Só está indicando que está na 7ª parte, beleza? Essa é a 5ª parte, ó, do valor do carro. Então observe o numeral ordinal, ó, 7ª, 5ª, né? Seguido da palavra parte, que também indica fração, certo? Muito bem. E aqui, pessoal, a tabelinha que você vai treinar, beleza? Classificação dos numerais. Você vai treinar isso aqui. Eu quero que você faça aqui como atividade aí de sala, né? Nós estamos encerrando a nossa aula aqui. Então você tem bastante tempo para treinar aí, ó. Então fechando aqui 40 minutos de aula. Você tem aí até... Agora são mais ou menos o que? 1h40, né?
você tem até 3h15, pessoal, para treinar isso aqui, ó. Não vá negócio de jogar Free Fire não perda tempo não. Vá treinar esses numerais aqui, ó. Aí você vai lendo, ó. Algarismo, né? Romano. Aí tá, você pode até escrever aqui na frente. 1, 2 para treinar, né? 3, 4, 5, 6, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai falando em voz alta. Eu me ouvi, vai. 13, 14, entendeu? Vai treinando. Aí arábico, que é o nosso sistema, né? Decimal aí. Em número, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? Aí pode ir até o final lá. Aí numeral cardinal, ó. Aí você escreve, ó. 1, né? 2, 3, não esqueça do acento, do 3, 4, né? Vai escrevendo, ó. 5, 6, escreve na frente aí, ó. 7 para treinar. 8, entendeu? 9, 10 e por aí vai. Aí indica a quantidade precisa, né? O cardinal. Ordinal, aí, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Multiplicativo, ó. Aqui é simples, não tem o que dizer, né? Aí, ó. Dobro, duplo, triplo, quádruplo, quíntuplo, sexto, tá? E por aí vai. E o fracionário, ó. Meio, metade, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Vai escrevendo. Ah, professor, não cabe não, faz no caderno. Tem desculpa não, para não fazer não. Certo? Que isso aqui é um treino para você se familiarizar com os numerais. Então você fala em voz alta, numeral cardinal. Aí você vai escrever por extenso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Numeral ordinal indica a ordem. Aí primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Multiplicativo indica a multiplicação ou múltiplo. Aí primeiro, segundo, terceiro, né? Aqui primeiro, segundo, terceiro. Dobro, duplo, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, né? Aí numeral fracionário indica a divisão, que são as partes de um todo. Meio, metade, terço, quarto, quinto, sexto. Beleza? Muito bem. Então nossa aula de hoje está concluída. Segunda-feira, pessoal, feriado, certo? Feriado. Beleza? Então na quinta-feira nós vamos ver esse conteúdo aqui, ó. Eu vou atualizar depois, na quinta-feira eu vou trazer já atualizado esse planejamento aqui, tá bom? Então quinta-feira vamos para essa aula, ó, livro de gramática, página 73 a 75. E é a sua atividade de casa, viu? Ó? Sua atividade de casa de hoje é essa daqui, ó. Certo? 73 a 75 do livro de gramática. Beleza? Então muito bem. Galerinha, um grande abraço, Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula aí, se Deus quiser.